Vamos para mais uma tentativa de iniciar a live. Hoje aconteceu alguns problemas aí na parte de som, de áudio. Vamos iniciar aí mais um devocional e ver se agora deu certo, né? Vamos ver se o som tá ok. Esperar aí o retorno de algumas pessoas. Bom dia, Mônica. O som voltou? Confirmem para mim se o som está ok. Bom dia, Kellen. Voltou? O som voltou? Estão me ouvindo bem? Que bom, gente. Desculpa, viu? Deve ter acontecido alguma coisa aí no meu celular. Então, eu reiniciei o celular. Eu acho que agora vai, né? Nada pode parar esse devocional, com a graça de Deus, né? Aumentem o volume aí do celular, quem tiver com o som baixo. O som tá bom? Tá ouvindo bem? A imagem tá boa? Que bom, que bom. Quem tiver aí com o som baixo, dá uma olhada no celular, aumenta aí o volume e vamos iniciar hoje mais um devocional, mais um momento aí na presença de Deus, né? Esse é o dia que o Senhor fez e nele vamos nos alegrar, né? Nada pode parar aquilo que a gente tem no coração para realizar conforme a vontade de Deus, né? Então sejam todos bem-vindos, vamos iniciar o devocional de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre como viver o impossível de Deus. Como viver o impossível de Deus. E para que a gente possa iniciar esse devocional, como viver o impossível de Deus, eu quero ler com vocês um versículo, na verdade são vários versículos do livro de Josué. Livro de Josué. Obrigado, Gi, e obrigado pela dica que você me deu, viu? Eu acho que está aparecendo aí já para você, você deve estar vendo a dica aí do filtro, bem legal. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Para a gente aprender a viver o impossível de Deus, a desfrutar do impossível de Deus, a gente precisa entender que como ser humano somos limitados. Como ser humano a gente não consegue realizar todas as coisas porque existem coisas que estão fora da nossa área de atuação como ser humano. Somos limitados, por isso somos completamente dependentes de Deus. Dentro da nossa impossibilidade entra a possibilidade de Deus. Então o primeiro passo para a gente viver o impossível de Deus, a gente precisa reconhecer que somos seres humanos, que somos limitados, que na verdade existem coisas que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento não tem a capacidade de realizar. Por isso, precisamos entender que somos completamente dependentes do Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto. Eu quero iniciar o devocional de hoje lendo com vocês o livro de Josué, capítulo 10, do versículo 5 em diante. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 5 em diante. Vai ser uma porção um pouco grande da palavra, mas se faz necessária para a gente entender a impossibilidade que existe na nossa vida e a grande ação e possibilidade de Deus para intervir e para agir em cada situação da nossa vida. Então vamos junto comigo. Josué capítulo 10, versículo 5 em diante diz assim: Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, os reis de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, se reuniram e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gigal: Não abandone os seus servos. Não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros.
E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Mequidá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aljalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase o dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Queridos, esse texto da palavra de Deus tem muita coisa para nos ensinar. Eu confesso que ontem eu li essa porção da palavra várias vezes, li, reli e falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque a palavra de Deus, ela está registrada, ela contém nela ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos um manual de vida, nós temos um manual de conduta, nós temos um manual que nos ensina a viver conforme a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, tudo que você lê, você deve extrair daquilo que você está lendo lições para a sua vida. E eu lendo isso, eu falei: Senhor, quais são as lições que eu posso tirar desse texto? Quais são as lições que podem fazer sentido para a minha vida? E Deus me trouxe, através do Espírito Santo, 5 coisas que podemos aprender, 5 coisas, 5 atitudes que devemos fazer para que a gente possa alcançar o impossível de Deus. Uma guerra como essa, aos olhos humanos, já estava perdida, porque existiam 5 reis contra um exército só. Então existiam 5 exércitos poderosíssimos, muito bem armados, contra o povo de Israel. Mas o impossível aconteceu, não por causa de Josué e não por causa do seu exército, mas por causa da soberania e do poder de Deus. Então, queridos, podemos extrair dessa palavra 5 atitudes que devemos tomar diante de uma situação que para a gente parece impossível. Porque existem situações que entramos na vida, existem momentos que atravessamos na vida, que a gente diz: só por Deus, só Deus pode intervir. E o que a gente deve fazer enquanto estamos vivendo momentos assim, momentos de impossibilidades na nossa vida? E eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira coisa: encare os desafios da vida, encare os problemas da vida com coragem e fé. Encare os problemas da vida com coragem e fé. Josué capítulo 10, versículos 5 e 6 diz assim, que acabamos de ler: os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone seus servos, venham depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Eu e você, nesse momento, poderíamos estar morrendo de medo, poderíamos estar completamente com
com a nossa fé abalada, afinal de contas, eram 5 reis e os seus poderosos exércitos. Mas Josué tomou atitude e falou: vamos, reuniu seu exército, consultou o Senhor, e o Senhor: já entreguei esse exército, esses reis nas tuas mãos. Entenda uma coisa: os maiores desafios surgem como resposta às nossas maiores necessidades. Os maiores desafios surgem como respostas às nossas maiores necessidades. Entenda que a responsabilidade que temos nos impele a aceitar novos desafios. Não podemos ficar estagnados, parados. A responsabilidade que temos como filhos de Deus, como homens e mulheres corajosos, cheios de fé, nos faz aceitar novos desafios. Então não tenha medo de mudar, não tenha medo de agir em algo novo na sua vida. Tenha coragem e tenha fé. Essa é a primeira coisa que devemos aprender nessa lição que lemos. A coragem de Josué, a coragem que ele teve e a fé que ele teve em Deus foi o primeiro passo para que ele pudesse vencer e viver o impossível de Deus nesse momento. Então, queridos, tenha fé e coragem. Não desanime, não desista. Existe um Deus que luta ao nosso favor. Existe um Deus que é soberano e todo o poder está em suas mãos. Tenha fé e coragem. Segunda coisa, dedique o que você tem de melhor para começar a desfrutar o impossível de Deus. Dedique o que você tem de melhor. Olha o que Josué 10 que lemos, só que agora o versículo 7 diz: Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os melhores guerreiros. Inclusive com os melhores guerreiros. Então, queridos, vai enfrentar um desafio, vai enfrentar um problema. Dedique tudo que você tem de melhor para enfrentar esse desafio. E o que você tem de melhor? Você tem um Deus que é soberano. Você tem a sua fé, que é uma fé inabalável. Você tem a sua coragem, que é uma coragem firme no Senhor. Então pegue tudo isso que você tem, a sua inteligência que vem do Senhor, a sua sabedoria, e se dedique a enfrentar esse desafio que de repente você pode estar atravessando com o que você tem de melhor. Entenda, a conquista do improvável requer uma dedicação integral. A conquista do improvável requer uma dedicação integral. Não mece esforços para vencer os desafios da vida. A dedicação integral atrai o favor divino, entenda isso. Quando você se dedica, quando você mergulha no problema para resolvê-lo com verdade, com honestidade, com força, com fé, você move o favor divino sobre a sua vida, o favor de Deus. Deus ama os corajosos. Deus tem um quê a mais com aqueles que têm coragem e fé de enfrentar. E ainda mais quando eles se dedicam o que eles têm de melhor para enfrentar os desafios da vida. Entenda que a concentração no que é mais importante garante esse foco no problema para você vencê-lo. Foca em Deus para resolver esse problema. Então se dedica, pega o que você tem de melhor e age, que Deus está lutando por mim e por você. Terceira coisa, queridos, que podemos extrair desse ensinamento da palavra de Deus e que precisamos agir e fazer: julgue o desafio que veio na sua frente, baseado em Deus e não na sua capacidade. Olhe para o desafio, olhe para o problema, julgue ele baseado em Deus e não na sua capacidade. Lembra o que eu disse no início desse devocional? Somos completamente limitados. Não tente resolver as demandas e os desafios da vida através da sua capacidade, porque ela é limitada, através do seu conhecimento, porque ele é limitado. Não tente resolver os desafios na força do seu braço, mas se baseie na soberania de Deus e no seu poder. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 10, que lemos agora o versículo 8.
E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Não é você, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Então, julgue o desafio que está na sua frente, baseado em Deus e não na sua capacidade. O Senhor disse: eu os entreguei nas tuas mãos. Entenda o seguinte: encare os problemas e os desafios que você tem na sua vida como oportunidades para você exercer a sua fé, oportunidades para você experimentar o sobrenatural de Deus, oportunidades para você moldar o seu caráter e fortalecer a sua fé. Veja as dificuldades pelos olhos da fé. Devemos enxergar os desafios e os problemas na perspectiva de Deus e não nos nossos pensamentos e na nossa ótica, porque Deus está lutando por nós. Confie totalmente em Deus. Entregue totalmente em Deus. A palavra de Deus diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Queridos, quantas vezes perdemos grandes batalhas da vida porque focamos em nós. Achamos que nós conseguiremos vencer. Não. A vitória da nossa vida, a vitória está em Deus. Não se importa com os problemas nem com o tamanho dos desafios. Josué enfrentou, na verdade, 5 reis e seus poderosos exércitos, mas ele julgou esse grande problema que estava na sua frente, baseado no que Deus disse, baseado naquilo que o Senhor tinha para ele, e eles venceram por causa do Senhor. Quarta coisa que devemos fazer para a gente viver o impossível de Deus: espere a intervenção sobrenatural. Espere a intervenção sobrenatural. Entenda que tudo aquilo que acontece dentro da nossa impossibilidade humana é sobrenatural. Tudo aquilo que acontece dentro da nossa impossibilidade humana é uma ação sobrenatural. Josué capítulo 10, e agora versículo 10 e 11, diz o seguinte, que a gente leu: o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, olhe agora o agir de Deus. Do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Queridos, confie na soberania de Deus. Entenda que o sobrenatural, ele age na nossa impossibilidade humana. Creia que isso tudo vai ser vencido pelo Senhor dos Exércitos. O nosso papel é crer e julgar, baseado em Deus, e esperar no sobrenatural. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus responde àqueles que o clamam. Deus se revela aos que buscam. E Deus socorre aqueles que nele confiam. Nunca esqueça disso. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus se revela aos que buscam. E Deus socorre os que nele confiam. Confie em Deus, querido. Independente das circunstâncias, confie no Senhor. Confie no Senhor. Quinta e a última coisa que devemos fazer para conquistar o impossível de Deus, para conquistar essa soberania de Deus na nossa vida. Transforme a sua realidade por meio da fé. Transforme a sua realidade por meio da fé. Se coloque no lugar de Josué. Ele estava com seu exército, com o povo de Israel, só ele. E a realidade que ele estava vendo eram que 5 reis, com seus exércitos, totalmente armados e poderosos, estavam diante deles. Essa era a realidade que Josué estava enfrentando.
queridos, eu não sei qual é a realidade que você está enfrentando. Eu sei a minha realidade. Eu não sei a sua realidade. Mas olhe para a sua realidade e a transforme por meio da fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. Precisamos estar sempre com a nossa fé alicerçada, firmada em Deus. Então transforme a sua realidade por meio da fé. Olha o que está escrito nessa porção da palavra que a gente leu, Josué capítulo 10, agora o versículo 12 e 13. Preste atenção nisso. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aljalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Através da fé, Josué mudou a sua realidade. Através da fé, tudo foi mudado. O sol parou, a lua se deteve, e eles tiveram visão, eles tiveram o dia inteiro para guerrear. Estava escurecendo, eles não iam ter uma visão boa, o exército era pequeno, mas através da fé, Josué mudou a sua realidade. Entenda uma coisa, querido, a fé cura o passado, a fé muda o presente e a fé previne o futuro. Nunca esqueça disso. A fé cura o passado, a fé muda o presente e a fé previne o futuro. Põe a sua fé em ação. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela não é um pensamento. A fé é uma postura. A fé é uma atitude diante das situações e realidades que se apresentam na minha vida e na sua vida. Sabe, querido, a conquista do impossível em Deus é possível. A conquista do impossível em Deus é possível. Para finalizar, eu quero ler com vocês três casos que aconteceram na Bíblia que falam sobre a intervenção de Deus, sobre a fé dessas pessoas que foram colocadas e baseadas em Deus. Devemos sempre olhar para o autor e consumador na nossa fé. Primeiro, Pedro não havia pescado nada. Você encontra isso em Lucas capítulo 5, versículo 5. Pedro tinha passado a noite toda sem pescar. E a pescaria de Pedro não era um hobby, como vemos hoje grandes pessoas que saem para pescar, mas como hobby, até devolvem o peixe para a água. Não. Na época de Pedro, ali, para Pedro, era o seu sustento, era através daquilo ali que ele sustentava a sua família. Mas Jesus entra na cena. Ele não havia pescado nada, porém, Jesus entra na cena e ordena a Pedro: tente mais uma vez. Então, querido, não desista na primeira, não desista na segunda. Deus está agindo pela sua causa. Deus está agindo por você. Então tente mais uma vez, realize mais uma vez. Então o impossível tornou-se possível para Pedro e o milagre aconteceu. Agora, por que o milagre aconteceu? Olha a resposta de Pedro diante da ordem de Deus para tentar mais uma vez. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Ele poderia ter parado aí e voltado para casa. Mas Pedro continua dizendo: mas sobre a tua palavra, sobre essa ordem que você me deu de continuar, sobre essa ordem que você me deu de tentar uma vez, sobre essa ordem que você me deu de ativar a minha fé, sobre essa ordem que você me deu de confiar no Senhor, eu lançarei a rede. Então, querido, não desista. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Quem está cansado, descansa. Não desiste. Descanse, levante e continue marchando. Continue a sua jornada. Através dessas atitudes, você vai conquistar o impossível de Deus. Vemos também Jairo, diante da sinagoga lá, ele era líder da sinagoga, e diante da impossibilidade da cura dele, da filha dele, ele prostrou-se nos pés de Jesus
E apesar da menina ter falecido, Jesus opera o impossível e Jairo tem a restituição da sua filha. Corra aos pés de Jesus. Corra aos pés de Jesus. E por último, Nicodemos conquista o possível num quadro de impossibilidade, de nascer da água e do Espírito. Ele marca lá essa presença quando Jesus é sepultado, demonstrando que houve uma mudança na sua vida, mudança de pensamento. Nicodemos alcançou o impossível, um grande homem que tinha um grande conhecimento, mas ele não sabia nada em relação à fé e à possibilidade que existe de confiar no Senhor, e a vida dele foi transformada. Então, querido, você quer conquistar o impossível de Deus? Apresente a sua causa a Deus, porque para Deus nada é impossível. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Entenda que para viver o impossível de Deus, você deve encarar os desafios com coragem e fé. Você deve dedicar o que você tem de melhor para enfrentar esses desafios. Você deve julgar esse desafio, olhar para ele, baseado em Deus e não na sua capacidade. E você deve esperar a intervenção de Deus, o sobrenatural de Deus, e transformar a sua realidade por meio da fé em Jesus Cristo. É possível sim viver o impossível de Deus todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês hoje, uma palavra que mexeu muito comigo ontem à noite, me fez entender muitas coisas sobre a minha vida, e como essa palavra foi bênção para mim, eu espero que ela tenha sido bênção para vocês. Viva isso, experimente isso. Sabe, uma vida com Deus é uma vida de atitude, não é uma vida de discurso, não é uma vida de somente palavras soltas ao vento. A vida com Deus é uma vida de conquista, de realizações, é uma vida frutífera, tá? Onde você está, você deve frutificar. Então, a impossibilidade humana se encontra com a possibilidade de Deus, e o sobrenatural acontece na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar para que a gente possa iniciar o dia de hoje com essa fé fortalecida, com essa fé renovada, entendendo que para Deus tudo se torna possível em nós. Amém? Vamos orar? Faça aí no seu lugar um altar, faça aí no seu lugar um lugar da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E se somos templos do Espírito Santo, somos um altar vivo diante do Senhor. Esse lugar aí que você está, ele é santo. Ele é santo porque Deus se faz presente. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E hoje temos quase 20 pessoas nos assistindo, né? Nos fazendo felizes por esse momento. Tá? Eu agradeço a presença de vocês todos. Vocês são uma bênção na minha vida. Vocês são uma bênção e me faz crer cada vez mais que devo continuar com esse devocional todos os dias, com a palavra de Deus. Isso me dá uma grande alegria. Enquanto Deus me der força e graça, eu estarei aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, sempre trazendo uma palavra para mim e para vocês. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, continuamos nessa atmosfera onde a Sua presença é real. Obrigado, Deus, obrigado por fazer-nos acordar e estar aqui diante da Tua presença. Isso tudo só está acontecendo porque assim o Senhor quis, assim o Senhor planejou, porque nada foge da Tua soberana vontade. Por isso somos gratos, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta manhã onde as Tuas misericórdias se renovam, nessa manhã onde o Seu amor nos alcançou mais uma vez. Por isso, Pai, somos gratos. Obrigado, Senhor, e te pedimos que o Senhor renove a cada dia a Tua presença sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa Tua palavra hoje, que nos orientou e nos mostrou que dentro das nossas impossibilidades, dentro das nossas limitações, o Senhor se torna presente, o Senhor age, e
tudo aquilo que era impossível para nós se torna possível no Senhor. Dentro das nossas limitações, o teu sobrenatural se realiza. Por isso, Pai, obrigado pela tua palavra que nos instruiu que devemos ter coragem e fé para enfrentar os desafios da vida. Obrigado pela tua palavra que nos ensinou, Pai, que cada desafio, cada problema é uma oportunidade de estarmos mais perto do Senhor, de ativarmos a nossa fé, de reavaliarmos as nossas atitudes e buscarmos no Senhor a vitória. Obrigado pela tua palavra que nos ensinou que devemos dedicar tudo aquilo que temos de melhor para enfrentar os desafios da vida. E o que temos de melhor é a tua presença. O que temos de melhor é os teus ensinamentos. O que temos de melhor, Senhor, é a tua palavra. Que possamos usar esses recursos para viver o sobrenatural, para viver o impossível na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida. Uma palavra como essa nos faz continuar a caminhada na certeza de que o Senhor é por nós. E como diz a tua palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que está se iniciando, onde a tua graça e o teu favor se fará presente. Oh, Pai, como é bom ter essa certeza de que estamos sendo alimentados, alicerçados, supridos, sustentados pela tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe agora cada casa, cada família que está aqui online comigo. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios. Tudo que eles fizerem hoje, tudo que eles forem realizar hoje, as tuas bênçãos estejam sobre eles. Onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles sejam prósperos e abençoados. Oh, Pai, que eles possam enxergar através dos olhos da fé que tudo se torna possível diante da tua presença. E que ao chegarem no final desse dia, eles possam dizer, só podia ter sido o Senhor. E que na vida de cada um deles que estão aqui online comigo, o seu nome, mais uma vez, seja glorificado. Pai, eu te peço também por aqueles que assistirão esse devocional depois, que eles possam sentir a mesma presença que estamos sentindo aqui, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito e que essa palavra possa produzir frutos na vida de cada um deles. Oh, Pai, como é bom ter essa certeza de que neste novo dia que está começando, o Senhor vai conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus é que eu oro, cheio de gratidão, porque o Senhor agiu no nosso meio, nos dando o entendimento da tua palavra. É no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que essa palavra seja uma palavra viva no coração de vocês. Amém? E que esse novo dia que está se iniciando possa ser um dia repleto das bênçãos do Senhor. E não tenha medo dos desafios que vocês estão passando. Não tenha medo dos desafios que surgirão, mas enfrentem com força, coragem e fé no Senhor, porque tudo pode ser feito na presença de Deus. Tudo pode ser realizado na presença de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional. Desculpe aí o transtorno do som, não sei o que aconteceu aí com o meu celular, mas a gente tentou essa live aí umas 2, 3 vezes. Na terceira vez conseguimos, né? Que Deus possa nos abençoar, tá? Se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, vai no link da bio lá depois aí do meu perfil, entra, se cadastra no canal, porque esse devocional vai ficar gravado lá também. É uma forma de você compartilhar, tá? E eu não sei se vocês já viram, desde ontem eu estou postando no meu perfil do Instagram a palavra do dia. A palavra do dia é o devocional escrito, é um outro devocional escrito que eu faço bem cedo, tá? Assim que eu acordo, 4 horas da manhã mais ou menos, 4 e pouquinho, eu leio a palavra de Deus, faço um devocional escrito e posto no meu Instagram. E lá tem uma arte do devocional que é para ser compartilhada. Então você pode colocar nos seus stories, você pode compartilhar. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. Seja um missionário digital junto comigo. O mundo precisa ser alimentado pela palavra de Deus.
Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã.